do sexto ano, vamos usar mais uma atividade, né, da semana. Nós vamos falar sobre os tipos textuais, a fábula e o conto, né? Então, a fábula é um gênero literário cuja característica principal é a narração alegórica de fatos fantasiosos, sem compromisso com a realidade, mas que permeiam, né, por um recurso lúdico e pedagógico de ensinamento. É uma narrativa breve que sempre leva um ensinamento, porque a moralidade é distinta das demais. É um gênero que deixa, né, uma lição de moral. E por muito tempo ela foi usada para a transmissão de conhecimento, de moral, da cultura e dos costumes. A narrativa utiliza com frequência animais como personagens principais. E um dos principais autores aí, La Fontaine, está entre os principais autores desse gênero. No Brasil, o nome de maior destaque é Monteiro Lobato. O gênero é antigo, né, utilizado com frequência entre os povos asiáticos. Esopo, por exemplo, é um escravo grego que viveu no século, né, VI a.C., que teria consagrado esse gênero. A estrutura narrativa da fábula cabe na distribuição dos acontecimentos como uma coisa heróica, né, como um conto ou até mesmo um drama. Transmite, é uma narração breve, transmite um pouco de ensinamento moral e existem recursos, né, que falam sobre política, sobre ética, sobre comportamento humano. Eu mandei um vídeo para vocês também, falando um pouquinho de La Fontaine, de Esopo e de Monteiro Lobato, tá bom? As características da fábula. Vamos ver aí. Permite a transmissão de conhecimento às crianças, possui animais e figuras, embora seja diferente de satirizar, de ironizar, ele também possui um pouquinho de ironia, busca ensinamentos, reflexões e transmissão de conhecimento com forte carga moral, possui fantasia, né, na transmissão de características humanas e animais e objetos, e ainda é um emprego de prosopopeia, que é dar a animais características humanas. A lição de moral na fábula também é considerada uma coisa que desperta o interesse e provoca admiração, né? E aí eu vou mandar os videozinhos para vocês. Nós vamos falar um pouquinho do conto. O conto é um texto curto em que um narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo, uma situação que dá origem aos acontecimentos da narrativa. Há poucos personagens no conto, né? Os personagens são humanos. A história é breve e possível de incluir vários lugares, personagens diferentes. Os contos podem ser realistas, pode ser popular, pode ser fantástico, pode ser de terror, pode ser de humor, pode ser infantil, pode ser psicológico e pode ser de fadas. A estrutura do conto é composta com 4 partes. Tem a apresentação do enredo da história, um momento de tensão, de suspense, um clímax, né? E solução, que é o desfecho da história. Eu coloquei aqui também alguns contos famosos que existem, né? Como A Cartomante, de Machado de Assis, O Gato Vaidoso, de Monteiro Lobato, Presépio, de Carlos Drummond de Andrade, né, entre outros. Vamos ver agora a característica do conto. O conto, ele tem um espaço delimitado, tempo marcado, tem presença de narrador e tem poucos personagens. Vamos ver o enredo. O que é? O enredo. E tem um enredo também. Vamos ver o espaço agora. Espaço limitado é o local que desenvolve a história, né? Se é num parque, se é numa praça, né? O tempo marcado é o tempo do conto. O tempo do conto é marcado. Isso quer dizer que é possível saber em que momento as coisas acontecem. O tempo pode ser cronológico ou psicológico. Por exemplo, quando as coisas acontecem numa sequência normal, de horas, dias e anos. E o psicológico, quando as coisas não acontecem numa sequência normal, mas de acordo com a imaginação do narrador ou de um personagem. E o narrador da história pode ser observador, que é aquele que conhece a história, mas não participa dela. O narrador-personagem, que é aquele que, além de narrar a história, também é um dos personagens.
O narrador também pode ser onisciente, aquele que conhece a história e todos os personagens envolvidos. E os personagens? O personagem do conto, eles são, por ser um texto breve, né, não é possível incluir muitos participantes na história. Então, são poucos personagens por ser uma narrativa breve. E os personagens podem ser principais ou secundários. Os principais são aqueles mais importantes. E os secundários são aqueles que não têm tanta importância. O enredo do conto. O conto apresenta sempre um enredo, que é um problema ou situação de acordo com os acontecimentos da história. E esse acontecimento pode ser linear, numa ordem fixa, com apresentação, desenvolvimento, momento de tensão, clímax e desfecho. Ou não, pode primeiro vir um problema, depois ou a solução vem primeiro antes do problema, sem uma ordem fixa. Os tipos de contos. Os contos podem ser realistas, né? Que eles... os contos podem ser... vamos descer aqui para vocês estarem vendo melhor. Realista, né? São que narram situações, né, mais realistas, cotidiano e não imaginário. Conto popular, que narram histórias transmitidas de geração em geração, tradições. Os contos fantásticos, aqueles que apresentam mistura de realidade com ficção. Contos de terror, que narram histórias cheias de mistério, suspense e medo. De humor, né, que narram histórias que têm por objetivo divertir o leitor. Os infantis, que narram história para crianças, né, que tem como transmitir uma lição de moral. Os contos psicológicos, que narram histórias que envolvem lembranças e sentimentos, têm a intenção de levar o leitor a refletir. Os contos de fada, né, que narram histórias que envolvem príncipes, princesas em torno de acontecimento trágico, mas que sempre tem um final feliz. Tem também os mini-contos, que são subcategorias do conto, chamado de contos minimalistas. Eles são bem menores que o conto, mas pode ocupar meia página, uma página. Mesmo que não compartilhe da mesma estrutura do conto em si, por ser menores, eles têm sido usados bastante na atualidade, né? Na esfera moderna aí. Estrutura do conto. Vamos ver a estrutura. O conto, ele tem uma estrutura, né, fechada, objetiva. Ele tem uma introdução, que fala no momento inicial, né, onde fala o espaço, o tempo do personagem. Deixa eu colocar aqui para vocês, subir um cadinho a estrutura do conto, ó. Opa. Diminuir um pouco, ficou muito. Estrutura do conto, isso. Tem também o desenvolvimento, que é onde a gente fica conhecendo os personagens, o problema, a situação que está sendo apresentada. O clímax, quando acontece um momento de maior tensão, né, no conto. E o desfecho, que é o encerramento dele, né, que apresenta uma solução para o problema. Aí abaixo eu trouxe uma interpretação de texto de uma fábula, O Cavalo e o Burro. Tá bom? Para vocês fazerem. Vocês leem o textinho, vão ler esse texto aí, O Cavalo e o Burro. E depois vocês vão responder as questõezinhas abaixo. Essa fábula é de Monteiro Lobato. Número 1. Que características podem ser identificadas para que o texto seja classificado como fábula? Na fábula acima, por que o cavalo e o burro se desentenderam? 3. A atitude do cavalo trouxe consequência prevista pelo burro? Que comportamento humano a atitude do cavalo representa? 4. Que ensinamento essa fábula transmite? E 5. Escreva uma moral para o texto lido. E a 6 é para vocês colocarem aí, de acordo com essa fábula, quais são os personagens, o espaço e o conflito que tem. E a 7, no trecho, quer então que eu arque com 6 arrobas? Quando posso bem continuar com as 4? A palavra em destaque, que é quando, indica ideia de quê? De tempo, lugar, modo ou dúvida. E a 8ª, no trecho, logo adiante, porém, o burro tropica. A palavra destacada, que é porém, estabelece uma ideia de quê? De adição, de alternância, de caso, de causa ou oposição, tá? Então, boa atividade para vocês. Vou estar fazendo um outro vídeo, para isso não ficar muito grande, senão vou ter dificuldade para enviar, com a leitura da fábula para vocês, tá ok? Muito obrigada e até a próxima aula.